Hoje, a DeWalt é reconhecida pelas ferramentas amarelas e pretas presentes em oficinas e obras do mundo inteiro. Mas essa história não começou com uma parafusadeira. Começou com uma máquina para madeiras criada há mais de 100 anos. E ao longo desse vídeo você vai entender como uma invenção de Raymond DeWalt deu origem à marca que conhecemos hoje. Seja muito bem-vindo! Você está no canal Ferramental. E antes da gente começar, não esquece, deixa seu like, se inscreva no canal e ative as notificações nesse sininho que fica aqui embaixo. Isso ajuda muito o nosso trabalho e permite que a gente continue produzindo vídeos completos sobre ferramentas, marcas e tecnologias. Agora, vamos voltar para o começo dessa história. Muito antes da empresa existir, Raymond DeWalt já trabalhava com madeira e construção. Ele aprendeu diferentes ofícios na oficina de carroças do seu pai e, em 1910, já aparecia como proprietário da oficina chamada DeWalt Wagon Works. Naquele período, trabalhar com madeiras exigia muita força, tempo, preparação. Para realizar cortes diferentes, o profissional precisava reposicionar o material e mudar a configuração das máquinas. Raymond conhecia essa dificuldade de perto e começou a buscar uma solução mais rápida e prática para esse problema. Em setembro de 1921, Raymond apresentou um pedido de patente para um sistema de suporte de ferramentas. O projeto permitia movimentar e ajustar o equipamento sobre a peça que seria trabalhada. Esse mecanismo se tornaria uma parte importante da serra radial criada por ele. Já em janeiro de 1923, ele apresentou um outro pedido de patente. E dessa vez, o projeto mostrava uma máquina ajustável para trabalhos em madeira. Raymond não queria simplesmente construir uma nova serra. Ele queria tornar o trabalho mais rápido e mais versátil. A solução desenvolvida por Raymond usava um braço horizontal. O conjunto formado pelo motor e pela lâmina podia se deslocar sobre esse braço. Enquanto isso, a madeira permanecia apoiada sobre a bancada. Era uma mudança simples de entender, mas muito importante para a época. O ângulo e a posição da ferramenta podiam ser ajustados para realizar diferentes tipos de corte. Isso reduzia a necessidade de levar a peça de madeira de uma máquina para outra. Na prática, uma única estrutura conseguia reunir várias funções. Essa máquina ficou comercialmente conhecida como Wonder Work. Segundo a história oficial da DeWalt, ela poderia executar até 29 operações diferentes de corte. E esse equipamento se tornou a invenção que deu origem à empresa. Agora eu quero saber uma coisa. Você já viu uma serra radial funcionando? Conta nos comentários. Dependendo do interesse de vocês, a gente pode preparar um vídeo separado explicando como esse tipo de máquina trabalha de verdade. A DeWalt Products Company foi fundada oficialmente em 29 de dezembro de 1924. Depois do sucesso da invenção, Raymond vendeu a empresa e suas patentes para Paul Garden e Isaac Hutch. A Wonder Work se tornou o produto principal daquela nova companhia. Esse é um detalhe importante. Raymond DeWalt foi um inventor e a figura que deu origem à marca. Mas o crescimento da empresa também passou pelos novos proprietários, que assumiram a fabricação e a comercialização de todas as máquinas. Anúncios publicados nos anos seguintes apresentavam a Wonder Work como uma máquina versátil e eficiente. Ela era direcionada a profissionais de marcenaria, carpintaria e construção. A ideia era levar mais produtividade tanto para oficinas quanto para os próprios locais de trabalho.
Em 1929, a empresa se mudou para uma nova fábrica e um novo escritório em Lancaster, estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. No ano seguinte, já mantinha contato com distribuidores dentro e fora do próprio Estados Unidos. A pequena empresa começava a ampliar o seu alcance. O crescimento não ficou restrito somente a vendas. Em 1930, a DeWalt participou de um comitê ligado ao Departamento do Trabalho dos Estados Unidos. O grupo discutia normas de segurança para máquinas usadas no trabalho com madeiras. Esse registro mostra que a preocupação com segurança já fazia parte da história da companhia. Não era apenas uma questão de produzir máquinas mais rápidas. Também era necessário discutir como essas máquinas deveriam ser construídas e utilizadas. Já em 1941, com o aumento da demanda industrial ligada à defesa dos Estados Unidos, a DeWalt entrou em um período de expansão. Suas máquinas ajudavam empresas envolvidas no esforço de produção durante a Segunda Guerra Mundial. Mas é importante deixar isso claro. DeWalt não aparece nos registros consultados como fabricante de armas ou veículos militares. O papel da empresa era fornecer máquinas que apoiavam o trabalho de outras indústrias envolvidas naquele esforço. Enquanto a empresa crescia, Raymond DeWalt seguiu outro caminho. Em 1942, ele começou a trabalhar na formação de jovens em uma oficina na Pensilvânia. Em 1945, Raymond também estava entre os primeiros instrutores de programas de artes industriais e formação de profissionais em uma escola. O inventor continuou ligado ao trabalho manual, mas agora também ajudava a preparar uma nova geração de profissionais. Essa parte da história diz bastante sobre quem era Raymond. Seu legado não ficou apenas nas patentes ou nas máquinas. Ele também participou diretamente no ensino de habilidades técnicas para outras pessoas. Em 1947, a empresa foi reorganizada e passou a se chamar DeWalt Incorporated. Alguns anos depois, em 1953, ampliou suas operações para o Canadá. Mas a maior mudança daquela fase ainda estava por acontecer. No dia 10 de maio de 1960, a Black & Decker adquiriu a DeWalt. A marca passou a fazer parte de uma companhia que já tinha experiência na fabricação e comercialização de ferramentas elétricas. Mas existe um detalhe curioso. A compra aconteceu em 1960. Só que a DeWalt amarela e preta, conhecida pelas ferramentas portáteis profissionais, ainda levaria mais de 30 anos para ganhar essa forma. Durante todo esse período, o nome DeWalt continuou muito ligado às máquinas para trabalhar com madeira. A grande transformação começa apenas no início da década de 90. Essa mudança praticamente cria uma segunda fase na história da marca. Em 1992, a Black & Decker decidiu reintroduzir a DeWalt como uma ampla linha de ferramentas elétricas portáteis profissionais. O público principal incluía empreiteiros, profissionais de reforma e marceneiros. Em vez de criar um nome totalmente novo, a empresa recuperou uma marca que já possuía tradição entre profissionais. A DeWalt deixa de ser conhecida apenas como máquinas estacionárias e passa a ocupar cada vez mais espaço dentro das obras. Furadeiras, serras, lixadeiras e outras ferramentas portáteis começam a formar uma linha profissional muito ampla. E foi nesse período que a identidade amarela e preta se tornou uma das características mais reconhecidas da marca. E aqui eu quero fazer uma outra pergunta para você. Qual foi a primeira ferramenta DeWalt que você utilizou ou teve vontade de comprar? Escreve o modelo dela aqui nos comentários.
Pode ser uma ferramenta antiga ou uma linha das mais atuais. Dois anos depois da reintrodução, a empresa deu mais um passo importante. Em 1994, a DeWalt apresentou um sistema com mais de 30 ferramentas sem fio. A linha incluía furadeiras, parafusadeiras, chaves de impacto, serras e lanternas. Também havia uma ferramenta que combinava as funções de furadeira, parafusadeira e martelete. Para aquele período, era um sistema bastante amplo. A ferramenta sem fio oferecia algo que hoje parece comum: liberdade de movimento. O profissional não precisava ficar o tempo todo perto de uma tomada. Podia usar diferentes ferramentas dentro de um mesmo ecossistema. Esse conceito de plataforma se torna cada vez mais importante. A escolha de uma bateria passaria a influenciar não apenas a compra de uma única ferramenta. Ele poderia definir todo o conjunto de equipamentos usados pelo profissional. E eu vou te dar uma dica. Aqui no nosso canal, nós já produzimos um vídeo completo explicando tensão, amperes-hora, motores brushless e ecossistemas de bateria. Depois desse documentário, vale a pena assistir também. Ele ajuda você a entender melhor as tecnologias que aparecerão daqui para frente. Em novembro de 2009, a Stanley Works e a Black & Decker anunciaram um acordo de fusão. A operação foi concluída em 12 de março de 2010, criando a então Stanley Black & Decker. E o modo correto de contar essa história é o seguinte: a Stanley não comprou diretamente a DeWalt. Ela se uniu à Black & Decker. Como a DeWalt já pertencia à Black & Decker, passou a integrar o novo grupo. Essa união colocou dentro da mesma companhia algumas das marcas mais conhecidas do setor de ferramenta. Mas a DeWalt continuou sendo posicionada como uma marca voltada principalmente para profissionais e trabalhos de maior exigência. Antes mesmo da fusão, a DeWalt já vinha ampliando seus investimentos em novas tecnologias. Em 2005, apresentou o sistema Shox, voltado ao controle de vibração em determinadas ferramentas. Segundo a fabricante, alguns equipamentos podiam reduzir a vibração em até 50% quando comparados a modelos sem esse sistema. Em 2010, chegou a plataforma compacta 12V Max. Já no ano seguinte, foi apresentado o sistema 20V Max, baseado em baterias de íons de lítio. Essa plataforma ajudaria bastante a organizar as linhas modernas de ferramentas sem fio que a marca apresenta até hoje. Em 2012, a linha Perform & Protect reuniu soluções relacionadas a controle, redução de vibração e contenção de poeira. A proposta era trabalhar não apenas com desempenho, mas também com alguns dos riscos encontrados diariamente nas obras. Em 2013, a DeWalt apresenta a linha 20V Max XR, com motor brushless. Esses motores não utilizam as tradicionais escovas de carvão para fazer a comutação. O controle é realizado eletronicamente, permitindo projetos mais eficientes e com menos desgastes em determinados componentes. Já em 2016 chegou o sistema FlexVolt. A proposta era usar uma bateria capaz de mudar automaticamente suas configurações de tensão conforme ferramentas compatíveis. Isso permitiu alimentar equipamentos com necessidades de energias diferentes dentro da mesma família de baterias. E em 2021 a empresa apresentou a linha PowerStark. Em vez de utilizar células cilíndricas comuns nas baterias das ferramentas, esse sistema passou a usar uma célula em formato ponte, mais achatado, diminuindo o tamanho da bateria e aumentando a capacidade de carga. E cada uma dessas tecnologias representa uma etapa da mesma evolução. A DeWalt começou tentando tornar o trabalho com madeira mais rápido. Décadas depois, continua procurando maneiras de aumentar a mobilidade, o controle, eficiência e produtividade. Em 2024, a DeWalt comemorou oficialmente seu primeiro centenário.
A contagem parte de 1924, ano da fundação da DeWalt Product Company. Ao longo desse século, a empresa mudou de proprietários, ampliou sua atuação e entrou em categorias que Raymond DeWalt provavelmente nunca chegou a conhecer. Mas a ideia que deu origem à marca continua fácil de reconhecer. Raymond encontrou uma tarefa difícil e repetitiva. Observou o problema, criou um mecanismo para facilitar o trabalho e transformou essa solução em uma máquina que profissionais realmente poderiam usar. Da Wonderwork aos sistemas modernos de bateria, a história da DeWalt foi construída em torno dessa busca por produtividade. Uma invenção criada para resolver um problema real acabou dando origem a uma marca centenária. E agora eu quero saber a sua opinião. Qual parte dessa história chamou mais a sua atenção? A invenção da serra radial? A reinvenção da marca lá em 1992? Ou a evolução das ferramentas sem fio? Conta aí pra gente nos comentários. E qual marca você gostaria de ver aqui no próximo documentário? Bosch? Makita? Milwaukee? Stanley? Escreve o nome da marca nos comentários porque eles vão ajudar a gente a definir qual vai ser o próximo episódio. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no Ferramental e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Aqui você encontra reviews, testes, vídeos educativos e histórias das marcas que fazem parte do mundo das ferramentas. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.